Nós estamos aqui na disciplina de elementos de máquinas e nesse módulo nós vamos continuar trabalhando com os elementos de união. E especificamente agora nós vamos falar sobre as arruelas. E de certa forma, quase todas as máquinas, em seu conjunto são necessários elementos de fixação, como nós temos visto, os parafusos, as porcas, também rebites, as soldas, e quando necessário a aplicação de parafusos e porcas, um elemento que também trabalha em conjunto é a arruela. E basicamente a aplicação da arruela é necessário para evitar o afrouxamento, o desaperto desse conjunto de parafuso e porca. E basicamente, além de evitar o afrouxamento dessa união parafusada, a arruela também ajuda a melhor distribuir essa pressão de aperto, já que nós vimos que o parafuso, a aplicação do parafuso e porca faz com que ocorra uma pressão entre essas chapas. E nesse caso a arruela ajuda melhor a distribuir essa pressão de aperto, além de também evitar o desafrouxamento, ajudar evitando aqui esse desafrouxamento desse conjunto parafuso e porca. Basicamente, nós temos aí alguns tipos mais comuns de arruelas, e uma forma bastante comum é a arruela lisa. É esse estilo aqui de arruela, a arruela lisa. E ela é bastante aplicada em máquinas que tem pouca vibração. A vibração não é tão significativa. Mas, como nós vimos, as arruelas são importantes para melhor distribuir a pressão e evitar esse desafrouxamento. E, como nós dissemos, um dos tipos mais aplicados é esse estilo de arruela lisa, aplicada no conjunto entre parafuso e porca, e também aqui a arruela. Outro estilo bastante aplicado é a arruela de pressão. Neste caso, a arruela de pressão ela é muito aplicada em máquinas e conjuntos que possuem vibração. Então, na montagem do parafuso e porca, também é aplicado esse estilo de arruela, a arruela de pressão, que possui esse aspecto e esse estilo de componente é utilizado então para evitar o desafrouxamento e o desaperto nesses casos onde se tem uma vibração significativa. E lembrando também que nesses casos, as arruelas elas também são aplicadas e evitam o desafrouxamento, principalmente em máquinas, em componentes, em conjuntos, que tem possibilidade possibilidade de variação de tamanho, devido à variação de temperatura, e de certa forma as arruelas ajudam nesse caso evitar o desafrouxamento do conjunto. Ainda existem outros tipos de arruelas, como neste caso eu apresento a arruela serrilhada, em que esse estilo de arruela é muito utilizado em componentes em conjuntos que não exigem grande esforço, não exige-se grande esforço de aperto, porém mesmo assim existe ainda a vibração. E
esse estilo de componente é muito aplicado, por exemplo, né, em conjuntos, né, em máquinas aí, como eletrodomésticos, né, painéis automotivos, equipamentos de refrigeração. Então, também é um estilo, né, de arruela que é aplicado então em conjuntos, né, em máquinas que não exigem, né, grande esforço, mas mesmo assim possuem vibração. Essa então sendo a arruela serrilhada. Existem ainda outros estilos de arruela, como por exemplo esse exemplo que é a arruela ondulada, e esse tipo de arruela é bastante utilizado em máquinas, né, em sistemas onde, por exemplo, existe uma superfície pintada, né, ou então também quando se tem a união de chapas bastante finas. Isso faz com que essa ondulação, né, reduza ali a possibilidade, né, de danificação, né, da superfície de contato, das chapas. Então, esse aí é mais um exemplo, né, esse é mais um exemplo de estilo de arruela, a arruela ondulada. Vamos aqui para mais um outro exemplo, e neste exemplo agora eu mostro, né, a arruela para perfis, né. Então, esse estilo de arruela, né, vejo que é um pouco diferente. Ela tem esse formato como se fosse uma cunha, né, e ela é bastante aplicada em perfis, na união, né, de conjuntos aí de perfis, né. Então, aqui, por exemplo, aqui nós temos o exemplo, né, de uma chapa, né, e de um perfil como uma cantoneira. E nesse caso, esse estilo aqui de arruela, né, para perfilados, ela é aplicada, né, para que se tenha aqui então uma superfície plana para se fazer o aperto, né, entre o parafuso e a porca. E esses perfis, né, não somente aqui para o exemplo da cantoneira, mas também pode ser aplicado para perfis aí como o U, ou perfis metálicos aí como o I, ou outros tipos de perfis. Lembrando que também, né, apesar de eu ter trazido os exemplos mais comuns, mas ainda existem muitos outros tipos, né, de arruelas, como a arruela chanfrada, a arruela quadrada, a arruela para furo quadrado, a arruela de pressão, a arruela com dentes internos, a arruela de dupla pressão, a arruela com dentes cônicos, a arruela com dente serrilhado interno, a arruela com serrilhado cônico. Então, vejam que existem ainda vários outros tipos, mas lembrando aí que os tipos mais comuns que nós vamos observar sendo aplicados nas máquinas são as arruelas lisas, as arruelas de pressão, as arruelas serrilhadas e também as arruelas para perfis metálicos. Ainda podemos, né, continuar falando sobre as arruelas, falando sobre a designação, né, para a especificação desse estilo de arruela. E a designação geral, né, se baseia, né, no nome, né, do estilo de arruela, né. Então, por exemplo, é a arruela lisa, a arruela de pressão. A norma que rege as dimensões, né, as dimensões gerais aí sobre a arruela, também o diâmetro nominal interno, a dureza superficial. Nesse caso, por exemplo, aqui se tem uma arruela com dureza Vickers, né, de 300, equivalente a 300, e também o estilo de material, neste caso aqui o material A2, que significa sendo um aço inoxidável aí de grupo A2. Então nós vimos as informações, né, gerais e as aplicações gerais de arruela, e na próxima videoaula nós vamos ver os estilos gerais aí sobre
informações gerais aí sobre pinos, cupilhas e cabilhas. Até mais e obrigado!